nesta manhã, né, falar um pouquinho sobre o grande amor de Deus, e algo assim muito inspirador que o Senhor está nos abençoando para nós compreendermos melhor, né, como que Deus age, porque a gente sempre tem aquela visão, né, o Senhor é juiz, o Senhor é o general, o Senhor é rei, e de fato é, né, Ele é todo poderoso, mas quando nós vamos ver ali Isaías 9:6, o que a gente fala sobre o único Deus? A gente concorda, a gente fala com muita alegria. Nós falamos com muita alegria que, ao mesmo tempo que Ele é o Pai da eternidade, as irmãs, Ele é o Príncipe da Paz. Olha que interessante, né? Ao mesmo tempo que o Senhor é o Pai da eternidade, então, né? Pai da eternidade, que idade Ele tem? Hein, guerreiros? Que idade Ele tem então? Ele é o Pai da eternidade, né? Não tem princípio de dias nem fim de vida. Sei o que descrito em Hebreus, né? Sobre o Melquisedeque, né? Que é representado o rei de Salém, o rei de paz. Então, e ao mesmo tempo Ele é o Pai da eternidade e é o Príncipe da paz. E nós concordamos e nos alegramos em ver que Ele é completo, né? Ele não fica velho, né? Ao mesmo tempo que Ele é o Pai da eternidade, Ele também é o Príncipe da paz. Até porque o Isaías fala assim, que o menino nos nasceu, né? O filho que se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, né? Agora, quando nós falamos sobre o Senhor sendo general, o Senhor sendo juiz, nós também temos que entender que da mesma forma que Ele é completo em Isaías 9:6, Ele também é completo quando Ele é general, quando Ele é juiz, mas quando Ele é também pastor e te carrega nos braços. Olha que interessante, né? Que o grande amor de Deus, Ele se manifesta, né, também desta maneira. Repito, assim como Ele é completo, tudo em todos, como diz a palavra, né? Para que Jesus seja tudo, quando fala tudo, Ele é tudo, né? Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o general, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, né? Ao mesmo tempo, a Bíblia fala em Apocalipse que Ele vai vir com a foice na mão para fazer a colheita. Meu Deus, alguém com a foice na mão, isso é assustador, né? Mas Ele também, aquele que é trigo, Ele vai colocar no seu celeiro. Então o fato de Ele vir com a foice na mão é para quem não quer entrar pelo caminho para ser trigo, porque Ele vai separar o trigo e a palha, né? Ele vai separar o trigo e o joio. Então com a foice Ele vai colher primeiro o trigo e vai guardar no seu celeiro. De Deus, e como Deus é completo, né? Eu citei aqui Isaías capítulo 40, versículo 10 e 11, né? Que a gente aprendeu a usar sempre esse texto para fortalecer nossa fé na crença do único Deus, né? Isaías 40, versículo 10 e 11, né? O Senhor Jeová virá como forte, como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços Ele carregará o cordeirinho, e as que amamentam Ele guiará mansamente. Mansamente. Os guerreiros, ali diz que as que amamentam Ele guiará mansamente. É uma parábola, é uma comparação, uma metáfora falando do rebanho, né? Então quando você tem um rebanho de ovelhas, literalmente lá, os animaizinhos lá, ou de cabras, né, de animais que são mamíferos, que o assunto ali é sobre amamentar, então os mamíferos, quando uma fêmea está com um filhotinho, né, o que acontece? Ela é mais, tem que ter um cuidado especial com ela, né? E o Senhor trata disso lá em Isaías 40, versículo 10 e 11. As que amamentam Ele guiará mansamente, carregará nos seus braços os cordeirinhos. Então quer dizer, olha que intimidade que Ele quer ter com o rebanho, né? Que intimidade maravilhosa. As que amamentam, Ele vai guiar mansamente, com todo cuidado, né? Para não machucar, porque, puxa, né? Precisa ter um cuidado especial, né? Quando alguém está amamentando. Mas o cordeirinho, Ele carrega nos braços também. Então é uma intimidade maravilhosa que Ele quer ter com cada um de nós, né? Agora, claro que isso não quer dizer literalmente, né,
Então não precisa necessariamente, aqui quando fala espiritualmente, aí muda um pouco, porque não precisa necessariamente ser uma fêmea, ser uma mulher, né? Nesse ponto espiritual, o homem também pode amamentar ou não? Oh, silêncio. Olha, eu vou repetir, no sentido espiritual, o homem também pode amamentar? Claro que pode, deve, né? Claro, porque está se tratando no sentido de alimentar com a palavra, né? Alimentar com a oração, alimentar, amamentar, né? As que amamentam ele guiará mansamente. Ele está falando do seu povo. Sabe como é que podemos amamentar na igreja os guerreiros? Quando nós falamos da palavra, quando nós inspiramos, quando nós auxiliamos pessoas, né? Porque a amamentação é para fortalecer o bebê, amém? Então a amamentação na igreja, no sentido espiritual, é para fortalecer aqueles que estão se achegando, aqueles que estão precisando de um alimento espiritual. Então tanto faz, pode ser os homens levando esta palavra, pode ser as mulheres levando esta palavra, pode ser até mesmo um jovem levando esta palavra, um menino, né? Nesse caso não tem problema não. Pois o menino de 6, 8, 10 anos, ele pode estar auxiliando a amamentar, no sentido falar, pregar a palavra de Deus, né? Então isso é muito, 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 muito importante, irmãos, tá? É muito importante nós sermos amamentados, quer dizer, você vem na igreja, você é alimentado pela palavra. Eu me lembro também quando Jesus fala a parábola dos talentos, né? Na parábola dos talentos, ele fala assim, para o servo que enterrou o talento, o que ele disse, o que ele aconselhou, o que ele sugeriu para aquele homem que havia enterrado os talentos? Mau servo, se você sabe que eu junto onde eu não espalhei, que eu colho onde não semeei, deveria ser colocado o meu dinheiro na mão do banqueiro, para que quando eu viesse, poderia ter encontrado o meu talento, o meu dinheiro com juros, né? Então isso ele também abre nesse sentido, no mesmo sentido do amamentar, né? Quando eu vier, eu receberia o meu dinheiro com juros. Como que você, que tem um talento, mas que às vezes está com dificuldade para desenvolver na vida espiritual, na igreja, fazer crescer, fazer crescer o teu talento, multiplicar o teu talento, trazer visitas para a igreja, evangelizar, estar envolvido no corpo da igreja, no corpo espiritual, logicamente, não no prédio, mas espiritualmente falando, não simplesmente no prédio, que o prédio nós precisamos também, né? Mas esse inverno, esse frio, a gente precisa de um lugar para um aprisco para as ovelhas. Mas colocar na mão do banqueiro puxa, eu não estou conseguindo desenvolver, mas eu estou indo à casa do Senhor, estou auxiliando nos louvores, estou auxiliando nas orações, né? Eu estou auxiliando os que já estão fazendo, seja obreiro, mas nesse caso não só o obreiro, irmãs que estão fazendo a obra, eu estou ali ajudando, auxiliando, dando apoio. Isso é colocar o teu talento na mão dos banqueiros. Irmãos e irmãs que fazem o seu melhor pela obra de Deus, né? Que fazem o seu melhor. Aí quando você fala assim, puxa, eu não tenho muito talento, né? Vamos pegar um exemplo um exemplo aí de evangelismo, né? Meu talento não é sair de casa em casa, mas eu posso auxiliar os que vão na oração, até no jejum, né? Para que almas se convertam, para que almas se entreguem na presença de Deus. Então é o mesmo assunto de amamentar. Mas aqui em Romanos capítulo 8, um texto muito, muito conhecido, que vai falar justamente sobre o grande amor de Deus, né? É tremendo isso, é tremendo. Então a palavra do Senhor diz assim, em Romanos capítulo 8, agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez
enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, assim que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Amém? Louvado seja Deus. É muito, muito, muito maravilhoso, né? É um compromisso nosso. Qual que é a inclinação? Quando a pessoa se inclina para as coisas. Eu tenho uma palavra positiva sobre inclinação lá no livro do profeta Neemias. É uma coisa que eu acho muito lindo, muito inspirador, né? Quando o profeta diz assim, que o coração do povo estava inclinado para reedificar os muros. Então parece que a gente tem as duas opções, né? Ou a gente pode se inclinar para as coisas da carne, para as vaidades da carne, para as aparências da carne física, né? Se preocupar muito com a nossa aparência. Quantas pessoas, né? A propósito, o Brasil é o país que maior consumidor de cosméticos do mundo, né? Eu já fiz essa comparação, essa pesquisa é muito antiga, já é bem antiga, né? Que existe, para cada mulher brasileira, existe 7 mulheres chinesas. A população da China e da Índia também, mas a China, ela é 7 vezes mais do que a do Brasil, mais ou menos. Então, mais ou menos 7. E lá tem mais mulher do que homem ainda, né? Mas, meu Deus, não. Lá foi o contrário. Lá ele só podia ter um filho. E muitas vezes eles abortavam, né? O casal optava por abortar quando sabia que era uma menina, porque só pode ter um filho. Olha que coisa terrível isso, né? Sabia o que aconteceu muito isso na China? Ainda acontece? O que é uma menina? Vamos abortar, né? Vai abortar porque nós queremos um homem. Todo mundo quer um filho homem. Só um mesmo, então só um quer um homem, quer um homem, quer um homem, quer um homem. Aí depois de uma geração inteira, com quem que esses homens vão casar? Aí faltou mulher, viu? Quando o homem interfere naquilo que Deus faz, dá problema, né? Mas, então, queridos, é muito importante, né, nós inclinarmos para as coisas de Deus. Continuando lendo ainda Romanos, do 31 ao 39, louvado seja Deus. Vamos ver se nós temos aqui uma palavra muito, muito, muito maravilhosa. 31 ao 39. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, vamos fazer mais forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Claro, se Deus é por nós, né? Ninguém vai poder nos destruir, nos vencer. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha que coisa linda. Então é Deus que nos justifica. Então quando você pensa em levantar acusação contra um servo de Deus, você até pode, no sentido de que esse servo, muitas vezes ele não é justo como deveria, não é perfeito como deveria, né? Mas só que aqui está dando uma esperança para nós, que quando Deus te purifica, é Deus que te justifica. Então não é você que se justifica, olha, eu vou me justificar, porque eu não tenho defeito, porque não, eu não tenho nada, eu não consigo, eu tenho defeito, mas a minha esperança está no Senhor. Então aqui está dizendo que é Deus que nos justifica, amém, irmãos? Quem tentará acusação contra nós, contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Então Ele justifica, e é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, e Ele intercede por nós. Então, nós temos um intercessor que é o Senhor Jesus, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Até aqui. Quem nos separa do amor de Cristo? Parece uma coisa que não faz nem sentido perguntar, porque nada deveria nos separar do amor de Cristo. Essa que é a verdade. Mas na prática, infelizmente, muitas pessoas têm se separado do amor de Cristo. Na prática, para se falar assim, não, ninguém vai se separar do amor de Cristo. Nem vamos falar sobre isso. Mas o apóstolo está dizendo que alguma coisa, lendo o texto aqui, dá a impressão que ele está de uma forma afirmativa, que nada nos separa do amor de Cristo. Essa é a intenção do texto. Mas quando você vê na prática, são muitos motivos, né? A tribulação tem separado muitos crentes do amor de Cristo. A angústia, as perseguições, a própria pobreza, a fraqueza, a pessoa desanima, a nudez, os perigos, a espada, né? Então, muitas coisas, muitas dificuldades podem separar o irmão ou a irmã, né, do amor de Cristo. Mas que nós possamos fazer um propósito nesta manhã e dizer: nada nos separa deste amor. Como diz aquele hino, nada nos separa deste amor, né? Então, é muito importante nós entendermos que Deus fez a parte dele, né? Como está em Romanos 9:5, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Então Cristo, ele é o Cristo segundo a carne, mas ele é sobre todos Deus, né? Então é importante sempre você ir, quando fala sobre Deus enviou o seu Filho, então é o verbo que se fez carne. Sempre que você pregar ou que você falar, sabe por quê? Ainda a maioria das pessoas ainda não tem entendimento sobre as manifestações de um único Deus. Então sempre que eles ouvem falar sobre o Pai, quando Jesus fala assim, por exemplo, né? Eu vou para o Pai é maior do que eu, né? As pessoas pensam, bom, então tem duas pessoas. Aí você já cita, não é que você cita para convencer, você cita para esclarecer, cita para ajudar a pessoa, né? Você pode citar o João 4, 23 e 24, né? Quando o próprio Jesus diz para a mulher samaritana lá do poço de Jacó, que Deus é Espírito, né? E que os verdadeiros adoradores adorá-lo em Espírito e em verdade, tá, irmãos? É importante que a gente venha, irmãos, assim com essa alegria para a casa do Senhor, né? Com essa vontade de participar, de aprender, de crescer na graça e no conhecimento, né? É muito importante. No mínimo colocar o seu talento na mão dos banqueiros, que é quem está passando a escola bíblica, é quem está pregando, é o irmão que está fazendo a direção, né? Nessa manhã, mão de... Então é importante que venha também, né? Dos irmãos que estão participando do culto, sintam também uma participação, né? Sintam também um crescimento, né? Porque na verdade é um corpo completo, né? É um corpo que está fazendo esta obra. João capítulo 4, já citamos aqui, né? 23 e 24, um texto muito conhecido. Agora 2 Coríntios 13, do 5 ao 13. Ainda falando sobre este grande amor de Deus. Sempre, irmãos, eu sei que às vezes tem irmão que interpreta mal, fica sentidinho, né? Mas nós temos que estar sempre colocando o nosso melhor, sabe? Porque Jesus vai levar aqueles que estão mais comprometidos, né? Mas eu não gosto do Pedro. Acredito eu que a maior parte dos discípulos não gostavam do Pedro, né? O Pedro é muito metido, o Pedro é isso, o Pedro é que o Pedro, o apóstolo Pedro lá.
Mas quando Jesus disseram, as mulheres chegaram e disseram que Jesus ressuscitou, quem é que foi correndo e entrou no sepulcro primeiro? O Pedro, o chato, o xarope, o que ninguém gostava. Então a vida é assim, às vezes para cada um Deus usa. E não tem como a gente interferir isso, né? Se Deus quis mandar o Pedro lá no sepulcro com o João, a Bíblia diz que o João saiu correndo na frente. Aí quando chegou na porta do sepulcro, ele parou. Não sei se o Pedro era mais gordo, era mais velho, pelo jeito era, mais velho ele era, com certeza, porque João era o mais novo de toda a equipe, né? Mas o João chegou, correu na frente, tinha mais fôlego, chegou no sepulcro onde estava Jesus, havia sido sepultado, e não entrou, né? Aí chegou o Pedro e entrou, né? Estavam os 12 apóstolos no barco, e a tempestade era grande, estava todo mundo. De repente, de madrugada, Jesus chega andando por cima das águas. Eles pensavam que era uma visão, tempestade, escuro, vê um vulto em cima das águas, não imaginavam. Quem é? Ah, é um fantasma, sei lá, e tal. Aí tem um cara que fala, não, eu vou te encontrar, e se é o Senhor, manda que eu vá te encontrar. E aí ele bota o pezinho fora do barco no meio de uma tempestade. Ah, mas ele afundou, mas foi o único que foi lá, né, irmão Joel? Mas foi o único que foi lá, andou um pouco. Então pouco é melhor do que nada, né? Então nós, não só aqui na igreja, mas aonde você estiver, faça o teu melhor, né? Alguém vai te reconhecer. Deus está olhando o desempenho de cada um de nós, né? Graças a Deus. Então, 2 Coríntios 13, do 5 ao 13. Examine-se para ver se realmente estão na fé. Olha, que frase curtinha, né? Então vamos examinar, ver se nós realmente estamos na fé da palavra de Deus. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Olha, misericórdia. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Opa! Não se sinta reprovado. Essa é a esperança do apóstolo Paulo. Se sentir reprovado, daí não tem mais esperança, né? Aí acaba tudo. Mas quando nós sentimos que nós não somos reprovados, aí nós vamos continuar com esperança de vitória. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. Não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados. Aí nós, ele fala os apóstolos lá, eles, né, os apóstolos, os obreiros da igreja. Mas que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Então, por mais que você reprove, você fala, não, Paulo aqui ele está tão interessado na salvação de cada irmão, no crescimento espiritual de cada irmão, que ele se coloca ali, ele e os demais obreiros que estavam com ele, que, olha, importante é que vocês se sintam aprovados e façam o melhor pela obra de Deus. Mesmo que para vocês, nós, os obreiros, sejamos reprovados, vão em frente, vão fazendo, e Deus vai dar a vitória. Aleluia. Olha que palavra, né? Não escolhi esse texto por causa disso, está dentro do tema sobre o grande amor de Deus, mas ele fala de uma forma muito clara, né? Porque nós nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Claro, aí Paulo está recorrendo que ele tem uma autoridade sobre o corpo da igreja, sobre a irmandade, mas ele por carta, ele está falando de uma forma bem branda, porque ele temia que se ele chegasse lá, ele ia ver algumas coisas que ele ia ter que falar de forma mais firme, né? De forma mais ousada, tomar atitudes que ele não gostaria de tomar. Então, como ele teve a oportunidade de escrever, ele fala, olha,
Portanto, eu escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, quer dizer, quando eu chegar lá, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Então, às vezes, o obreiro acaba usando de rigor, mas não é a intenção do obreiro. Paulo está escrevendo para que eles possam sentir, né? Para que eles possam sentir que estão comprometidos, que estão envolvidos na presença do Senhor, né? Que eles estão fazendo o seu melhor para a obra de Deus, e que não é preciso o presbitério da igreja chamar a atenção, né? É isso? Tem mais algum comentário? Tem mais algo a acrescentar? Até aqui? Tranquilo então, né? Então, a parte do versículo 11. Versículo 11 até o 13. Quanto ao mais, irmãos, a Deus procurem apresentar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, quer dizer, a mesma fé, o mesmo entendimento da palavra, e vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem, é para saudar, uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos mandam saudações. Então ele está esperando que a igreja consiga chegar nesse nível espiritual, né? Nesta comunhão. Quanto ao mais, irmãos, a Deus procurem aperfeiçoar-se, é a esperança de Paulo. Consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo, aqui na minha tradução, né? Mas é ósculo santo. Todos os santos mandam saudações. Finalizando aqui a epístola. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então que saudação linda, né? Que momento maravilhoso. Sempre Paulo aconselhando, né? Indicando, mostrando, apacentando, ao mesmo tempo, olha, fiquem, né? Despertem. Veja que o grande amor de Deus, né, esse é o assunto dessa escola bíblica, né? Nós entender que Deus nos ama e que Deus tem um propósito com a gente. O perfil que Deus trabalha, né? Por exemplo, quando você vê alguns salmos, né? Que Deus, por exemplo, Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Então nós temos vários textos na Bíblia que vai mostrar a atitude de Deus para aqueles que temem a Ele e guardam seus mandamentos. Mas também você vai encontrar este mesmo Deus, né? Como disse em Isaías 54, versículo 5, né? Eis que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis de Deus, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por essa causa, o que vai acontecer? A maldição vai alcançar a terra. Serão queimados seus habitantes e poucos homens restarão. Então, ao mesmo tempo que você, né, vê um Deus que é grande em amor, você também vê um Deus que é grande em justiça. E esse perfil que você encontra de Deus na Bíblia, que Ele quer que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Então, para aqueles que são do bem, para aqueles que fazem o bem, né? Para aqueles que obedecem, como está em Deuteronômio 28, né? Diz assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, você vai encontrar pelo menos 3 vezes. Porém, aqueles que obedecem e guardam os meus mandamentos. Aí o mesmo Deus, o perfil de Deus que Ele quer que nós também sejamos assim, o versículo 15 até o 68, são 54 versículos, você vai encontrar Deus falando: virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então o mesmo Deus, Ele trabalha com bênçãos e trabalha com maldição.
ele é o grande pastor de ovelhas, mas ele é o grande juiz de Israel, o grande general, senhor dos exércitos. Então nós precisamos entender isso. Haverá um rebanho, né, o pouquinho, como diz lá, o bichinho de Jacó, né, um povo santo, um punhadinho de trigo dentro de um tacho de lama. Como eu disse no início, né, ele vai vir com uma foice na mão. Repete 3 vezes em Apocalipse sobre que ele vem com a foice na mão para fazer a cega, ou fazer a colheita. Então, como eu vou repetir o que eu disse nisso, quem se comporta como filho de Deus, como trigo que dá frutos, então ele vai primeiro recolher no seu celeiro. Aí vem a questão: as que amamentam ele, guiará mansamente, né? As que amamentam ele, guiará mansamente, né? As que amamentam ele, está guiando mansamente. Mas as que não amamentam, ou seja, as que estão de alguma forma causando dissensões e escândalos, o que o apóstolo Paulo disse? Notais que causam dissensões e escândalos, e fazer o quê? Carrega no braço também? Não, desviai-vos deles. Sabe, nós temos que ter esse perfil, é o perfil de Deus, né? Sobre todo aquele que ama e comete e pratica a justiça, virão isso. Agora aquele que não pratica a justiça, né? Isaías 55 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Olha a misericórdia, mas deixe o ímpio os seus caminhos, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor. Quer dizer, entra na direção da palavra de Deus, né? Então, buscai o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar, né? Então nós precisamos entender que esse perfil do grande amor de Deus, mas também da grande justiça de Deus, lembrando que ao mesmo tempo que ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Ao mesmo tempo que ele é o juiz, o general, ele é o grande pastor de ovelhas, né? E nós queremos estar do lado dele como nosso pastor, porque o juízo de quem é de Deus já está acontecendo agora, disse o apóstolo Pedro, né? É uma coisa interessante que é muito pouco falado, mas para os santos não vai ter juízo final, né? Não vai ter juízo final. Quando é que a Bíblia mostra o juízo final? O juízo final é depois, quando vem a segunda ressurreição, né? Apocalipse capítulo 20 vai dizer muito claro isso. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte. Então, quando o Senhor Jesus vir arrebatar a igreja, vai ter algum julgamento ali? Não. Ali não. Porque nós, os santos de Deus, já estamos sendo julgados agora, diz a palavra de Deus. Nós erramos alguma coisinha, o Senhor dá uma varadinha aqui, uma varadinha ali, puxa para o caminho. Aí quando, por exemplo, alguém dormiu no Senhor, santo, alcançou a salvação, o seu nome está escrito no livro da vida. Quando o Senhor vier a ressurreição, essa pessoa vai recitar e vai estar com Cristo, no milênio, amém? Paulo disse aos Tessalonicenses capítulo 4, nós os que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem, quer dizer, os que dormiram no Senhor, porque eles ressuscitarão primeiro, e nós, que seremos transformados, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde é que tem juízo aí? Não tem juízo nenhum aí. Não tem juízo nenhum aí. Porque aqueles que fazem parte da primeira ressurreição são os santos, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Lembra que, agora aquele que o Senhor riscar o nome do livro da vida, esse fica para a segunda ressurreição. Esse vai ter um juízo, né, final ali brabo, vai julgar, vai condenar, mas não vai, quando a segunda ressurreição, não vai ter, por exemplo, na segunda ressurreição, é só para os ímpios, porque bem-aventurados só se tem parte na primeira ressurreição, né? Agora,
Então, nós temos que entender que nós temos que estar nesse rebanho, nessa fé, nessa comunhão, né, nesse amor, nessa obediência, no nosso dia a dia. Né? Deixe o ímpio o seu caminho. O apóstolo Pedro diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, né, para que sejam apagados os vossos pecados e chegue assim o tempo do refrigério. Então, o crente em Cristo Jesus, ele não vai passar por juízo final. Graças a Deus. Não, não vai. Nós estamos sendo julgados agora. Você fala uma coisinha aqui, daqui a pouco, pum, bate a cabeça agora. Oh, Senhor, tem misericórdia. Você está ali, dá uma tropeçada ali, dá uma, bate, machuca o pé, machuca alguma coisa, dá uma canelada, alguma coisa. Ai, eu acho que eu falei o que não devia. Quem já não sentiu assim? Fala a verdade. Eu acho que eu falei demais. Alguém sentiu assim já? Isso não? Já? Daqui a vida eu penso que é só eu, né? Daí eu fico preocupado. Tem mais gente que já sentiu assim também. Né? Então é isso, nosso juízo, segundo o apóstolo Pedro, já estamos sendo julgados, os santos. Porque senão nós seremos condenados com o mundo, como se Paulo na Santa Ceia lá, né? Nós temos mais textos aqui. Isaías 60, quando fala de novo sobre a destra de Deus, a mão de Deus, a gente sempre lembra também de alguns textos, né, sobre a grandeza de Deus, e alguém começa a pensar em materializar Deus. Deus é um homem, Deus é um ser palpável, sendo que Jesus disse que Deus é Espírito, e que o Espírito, aí quando ele ressuscita, ele entra no cenáculo, estão as portas fechadas, e ele diz assim: o Espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho, né? Como vede que eu tenho. Então o Espírito não tem carne nem ossos, e Jesus diz que Deus é Espírito. Mas quando Deus diz que ele tem pé, como é que é o pé então? Isaías 66 versículo 1, quase todo unicista conhece esse versículo, né? Também Êxodo 31 do 12 ao 18, Deus dá para Moisés as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, escrita com o dedo de Deus. A gente não vai imaginar que Deus, na forma de um homem, está passando um dedo na pedra, né, para escrever. Eu nunca me passou pela cabeça isso, não sei se passou pela cabeça de alguém, mas Deus, com seu próprio dedo, quer dizer, com seu próprio poder, né, com fogo, porque Deus se manifestou em fogo. Moisés disse ao povo de Israel assim: olha, vocês não viram semelhança alguma, vocês somente viram o fogo, né? Então Deus se manifestou em fogo lá no Monte Sinai. Então é bem provável, quando fala pelo dedo de Deus, de alguma forma ali, né, Deus não precisa nem usar fogo, nem usar nada, ele pelo seu poder, né, quando fala dedo de Deus, significa o poder de Deus, o braço de Deus, o poder de Deus, a destra de Deus, o poder de Deus, né? Então nós temos Isaías 66, 1, versículo 1, vai falar sobre a grandeza de Deus. Alguém gostaria de acompanhar, de fazer algum comentário, alguma leitura? O último capítulo de Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o dos meus pés. Aqui nessa tradução já está mais atualizado, fala estrado. Porque escabelo, acho que não sei se foi o pastor Rodrigo que ensinou uma vez na igreja, um dos irmãos ensinou, foi o presbítero Renato, que escabelo era um banquinho onde as pessoas sentam e colocam os pés, para não ficar o pé lá muito, muito desconfortável. Então colocavam um banquinho, alguma coisa, como o pessoal que trabalha em escritório tem sempre alguma coisa que fica com o pé mais confortável, né? Então ali, eles chamavam lá de escabelos, né? Mas aqui não é o assunto, o estudo não é sobre essa questão do que significa escabelo, mas a questão aqui é olharmos um pouquinho como Deus se manifesta, né? A terra é o escabelo dos seus pés. A terra é o escabelo dos seus pés, né?
Então, se os céus é o trono dele, e a terra, o planeta Terra inteiro, os cabelos dos seus pés, como seria o tamanho então dessa pessoa? Então é claro que ele não está falando aqui, né? Ele não está falando aqui de um corpo físico, né? Mas de um corpo espiritual, podemos dizer. Está falando aqui de grandeza do que ele é, do que ele representa, né? Olha, os céus é o meu trono, né? A terra os cabelos dos meus pés. E ele ainda diz: que casa me edificareis vós? Versículo, continuando aqui o final. Vocês poderiam construir para mim ou que lugar para o meu repouso? Porque porque a minha mão fez todas essas coisas. Aí de novo, se fosse pensar em mão física, né? Mão física, não. Ele não está falando de mão física, não está falando de pé físico, como nós temos, né? Porque Deus, ele só tomou forma de homem mesmo, quando? Os guerreiros, quando que Deus tomou forma de um corpo? Como? Quando ele veio para a terra. E quando é que ele veio para a terra? Vamos lá, quem vai ajudar o nosso irmão? Quando ele nasceu. E quando é que ele nasceu? Aonde que ele nasceu? Hã? Na manjedoura. Eles, claro, eles estão certos, eles estão levando, né, pelo nascimento do Messias, né, de Jesus, quando o verbo se fez carne, né? Então eu entendi, é só para nós, né, desculpa aí, só para nós mexer um pouquinho mais. Então quando ele veio ao mundo eu entendi quando o irmão Gustavo falou, e vi, está certo ele. Só que eu, né, queria mais detalhado um pouquinho para todos nós, né? Então isso está escrito aonde? Romanos, né? Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 14, 4, 17, que Deus chama as coisas que não são como que já fosse, e Adão foi feito à imagem daquele que havia de vir, né? Aí você tem em Mateus e também em Lucas, quando vão fazer a narrativa do nascimento, que é o assunto aqui, né? O nascimento do menino, eles vão dizer assim: José, não tema receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quem gera é o Pai. Quem é que gerou cada um de nós aqui? O nosso Pai. Então quem gera é o Pai. Então se Jesus, toda vez que ele fala, eu vou para o Pai, meu Pai é maior do que eu, Jesus, ele está se referindo a um Deus que é Espírito, que enche os céus e a terra, e que não tem forma corpórea, mas que ele então, né, gerou. José, não temos receber Maria, porque o que deve ser gerado é do Espírito Santo, né? Então veja que interessante, né? Como nós podemos entender essa grandeza de Deus, esse grande amor de Deus, esta grande manifestação de Deus, né? Que nós aprendemos na palavra do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, né? Ele escreve aos Coríntios, ele escreve aos Gálatas. Ele chama os Gálatas de insensatos, insensato Gálatas, né? Ele chama os Gálatas de ventres preguiçosos. Olha só, a Bíblia, por isso que eu digo, a gente tem que ficar, né? Ventres preguiçosos. O que tem a ver a palavra com ventres preguiçosos? Quem quer responder? Ventre é o nosso estômago, ventre aqui, o bucho, né? Ventre preguiçoso é quando a pessoa come e não faz uma boa digestão. Então o estômago dele é preguiçoso, come, fica ali uma tarde inteira, não consegue mais fazer a digestão, meu Deus, né? Então ele está ficando com o sistema digestivo dele está ruim, né? E Paulo fala isso aos Gálatas, né? Aos Filipenses, aliás, né? Também vamos ver aqui a palavra do Senhor, se eu não me falha a memória, né? Filipenses 3, 19, vamos lá. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, de novo, aqui ele está sugerindo, né, que os irmãos dêem um bom exemplo, os obreiros, os banqueiros, os que ministram,
né, para as pessoas seguir aquele bom exemplo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é a perdição. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E agora deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, e que ele tem de até subordinar, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então nós temos que ter uma necessidade, ter uma vontade de fazer, né? Desenvolver. Vocês podem ver que nos esportes, né, por aí, quando as pessoas gostam, né? Por exemplo, brincar de bola. Se uma pessoa fica ali brincando de bola, um grupinho de 8, 10 meninos e meninas, está brincando, passa a bola para lá, joga para cá, joga para lá, né? Brinca e tal, e você está ali e você está de braço cruzado, você não se interessa pela brincadeira, as pessoas não vão estar passando para você. E se tiver que escolher um timezinho ali para brincar, 2 timezinhos, para fazer uma brincadeira, não vão te escolher, né? Porque você não está demonstrando vontade de participar da brincadeira. É assim ou não? Né? Então, nas coisas de Deus, né, também a gente tem que procurar fazer dessa mesma forma, né? Olha, se sobrar alguma coisa para mim aí, né? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu quero fazer o meu melhor, eu quero participar, eu quero ajudar, né? Eu quero interagir, né? Porque daí nós vamos, porque só existe 2 grupinhos, né? 2 grupos, aliás, não é grupinho. Um grupo é pequeno, o caminho estreito, onde passam poucas pessoas, são poucos que entram por esta porta estreita. E largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por esta porta larga, né? Então nós, dentro dessa caminhada, fazendo o nosso melhor, nós temos que procurar estar dentro do grupo que está para fazer a vontade de Deus, né? Do grupo que está interagindo, que está, né? Não temas, ó pequeno rebanho. Então, nós temos que estar dentro do pequeno rebanho. Não que nós, vamos dizer, não, porque tem que ser um rebanho pequenininho. Mas comparado com o rebanho do mundo, é um caminho estreito, é um rebanho pequeno, né? Quero deixar espaço para algum comentário dos irmãos, né? Das irmãs. A intenção dessa escola, dessa palavra, é nós falarmos sobre o grande amor de Deus, né? E que nós precisamos receber esse amor nas nossas vidas. E que para isso nós temos que estar alinhados com Deus, né? Fazendo o nosso melhor, interagindo, né? Muitas vezes nós não vamos ser compreendidos. Muitas vezes uma coisa que você está enxergando, pode ser que outra pessoa não esteja enxergando. Muitas coisas que você sabe, pode ser que outra pessoa não saiba. E as pessoas sempre vão, por melhor que elas sejam, elas sempre vão procurar interagir de acordo com a informação que elas têm. Qualquer um de nós aqui, puxa, eu vou dar uma opinião. Puxa, deixa eu pensar. Quando eu falo assim, deixa eu pensar, eu vou ver aqui. Quando eu falo eu vou pensar, eu vou examinar meus arquivos, para ver o melhor de informação que eu tenho, para dar a minha opinião sobre tal assunto. Então, não que a pessoa seja uma pessoa ruim, mas se ela não conhece toda a história,
ela vai tomar a sua escolha, a sua decisão em cima da parte que ela conhece. Da parte que ela não conhece, ela não vai poder. Tá certo? Né? Então, muitas vezes você vai ser odiado, né? Muitas vezes você vai ser maltratado, porque as pessoas às vezes não sabem tudo que você sabe, e você tem que agir de acordo com o que você sabe, e você não tem culpa, às vezes a outra pessoa não teve a oportunidade ainda de saber tudo que você sabe, ou de enxergar tudo que você está enxergando, ter as informações que você já tem. E é claro que isso dentro da própria família, muitas vezes até esposo e esposa, né? Puxa, mas você não está me entendendo. Às vezes é porque a pessoa não tem toda aquela informação, né? Então, e com isso, às vezes, e por isso você vai ser muito odiado. Jesus disse assim, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, por exemplo. Aí entra no sentido espiritual, né? Um crente, ele é odiado por todos por causa do nome de Jesus. Às vezes até pessoas boas lá fora vão odiar o crente porque são pessoas boas, honestas, trabalhador, às vezes até piedoso, mas eles não têm o conhecimento da palavra de Jesus. Aí quando você vai falar para ele contra alguns princípios dele sobre vícios, droga, prostituição, enfim, alguma coisa que ele está fazendo, ele é uma pessoa boa, mas ele não tem o conhecimento da palavra. E ele vai de alguma forma te odiar, né? Então, irmãos e irmãs, é assim que acaba acontecendo, né? Com aqueles que querem andar pelo caminho estreito, né? Com aqueles que estão com uma certa condição e com mais informação. Por isso que eu quero encerrar essa escola, né? Aconselhando todos os irmãos, inclusive os jovens, principalmente os mais jovens, mais adolescentes, né? Que procurem entender nesse ponto, que às vezes uma pessoa mais velha, não necessariamente porque é mais velho que enxerga mais longe, não necessariamente porque é mais velho que tem mais sabedoria, não, isso não, mas geralmente as pessoas de bem que eu estou me referindo, as pessoas que buscam as coisas de Deus, as pessoas que lutam pela palavra, lutam pelo evangelho, né? Geralmente essa pessoa vai ter algo bom para trazer para você, né? Mas a natureza da carne, o que Paulo disse aos Gálatas, né? A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses dois te opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Isso acontece de forma individual com cada um de nós, dentro de cada um de nós, e acontece também no corpo da igreja, né? Porque a igreja como um todo, ela forma um corpo, e dentro do corpo da igreja, que é o rebanho, a irmandade, também vai ter uma luta espiritual e uma luta carnal. Pessoas que talvez acham que não precisam se preocupar, não precisa ter tanto cuidado, né? A carne está triunfando na vida de algumas pessoas, e as pessoas de alguma forma vão também querer colocar da forma que elas acham dentro do corpo da igreja. E tem outras pessoas que estão preocupadas mais com a santificação, com o aperfeiçoamento dos santos. Então, quando isso acontece, essa luta espiritual, ela acaba acontecendo também dentro do corpo de cada congregação, né? De cada igreja, seja aqui, seja onde for, né? Veja que Paulo, ele via isso dentro da igreja de Corinto, igreja dos Gálatas, dos Filipenses, Tessalonicenses, todas aquelas congregações, eles tinham ali alguns irmãos, né? Que estavam, ele chega a dizer para os Gálatas, vocês começaram no espírito e estão terminando na carne? Existe esse perigo. E as igrejas, o corpo das igrejas, quando elas não estão lutando para que o espiritual não ceda, o carnal acaba, de alguma forma, tomando espaço, ganhando espaço. Aquilo que era pecado já não é mais, aquilo que era abominável já não é mais, aquilo que era escândalo já não é mais. E quando isso começa a acontecer, é porque a carne está, como está em Gálatas 5, a carne está vencendo, porque é uma luta da carne contra o espírito e o espírito contra a carne.
Então, individualmente acontece com cada um de nós, mas com o corpo da igreja acontece também. Então, que nós possamos, né, que a igreja do Senhor Jesus possa estar sempre, né, vigilante e absorvendo a palavra. Como ele diz aos Gálatas que eles eram ventres preguiçosos, como ele disse para os irmãos de Filipos, né, que eles, o Deus deles era o ventre. Olha, dentro da igreja tinha pessoa que o Deus deles era o ventre. O que se entende quando fala o Deus dele é o ventre? Só pensa em comida. É isso, André? Puxa vida, eu tenho que comer, eu preciso comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero mais, eu quero melhor, eu quero essa gulosema, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Então, dentro dele só pensa em comida, então o Deus dele passa a ser o, entendeu? Beleza? Então o Deus dele é o ventre, né? E tem outras pessoas que o Deus dele é a aparência, ele tem que botar uma unha postiça, ele tem que ficar se enchendo de base, se enchendo de situação, indo em, né, o cabelo toda hora, daqui a pouco Deus é o cabelo, que toda hora tem que estar, né, indo, dando uma picotadinha aqui, uma picotadinha ali, uma arrumada lá, uma ajeitada lá, um frisinho aqui. Então, aí, às vezes, Deus não é o ventre, mas pode ser o cabelo, pode ou não? Né? Mas, queridos, então é isso, né? Vamos fortalecer, né? Vamos animar, irmãos, né? Vamos fazer o nosso melhor para a obra do Senhor Jesus, né? A escola de hoje não é uma escola que está cobrando, que está pegando no pé, mas é uma escola que está incentivando, né, a nós estarmos do lado certo, né, do lado do grande amor de Deus, da justiça, entendendo que Deus tem esse perfil. Por um lado, Ele é muito amoroso com aqueles que amam e guardam a palavra. Então ele zela, ele guia mansamente, ele amamenta, ele carrega nos braços. Mas o mesmo Deus diz: a terra vai ser contaminada. O que diz aí 66, 17? O 16 e o 17, né? Com fogo e com a sua espada afiada, entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos serão multiplicados, né? Os que comem carne de porco e o rato juntamente serão consumidos. Então, esse Deus que trabalha, né? Ele trabalha sempre com essa questão. Os que são dele, o que é trigo, o que é obediente, que entende o amor dele, que vive o amor dele, tem um tratamento. E o que não vive o amor dele, né? Sobre o joio, ele fala assim: primeiro vão, colham o joio e coloquem no fogo, né? É isso que eu queria deixar essa reflexão nesta manhã, né? Eu espero ter conseguido